Saudações cordiais, é uma alegria imensa estar aqui cooperando com todos vocês. Uma frase atribuída a Cícero, o filósofo, diz que não conhecer a história é permanecer criança para sempre. E quando pensamos em educação, do ponto de vista do espírito imortal, é muito importante olharmos para o passado, a fim de entendermos o presente e programarmos o futuro. Todas as civilizações, todas, desde o Antigo Egito até as glórias intelectuais da Magna Grécia, todos os povos preocuparam-se com a condução dos seres. É verdade que o processo educativo sempre esteve ligado aos mais desenvolvidos e aos mais ricos. Filosofia, por exemplo, sempre foi coisa de gente rica. Sempre. Na atualidade, é que é possível popularizá-la. E coisa de gente rica, porque somente os desocupados, os que tinham tempo para contemplar a natureza, poderiam se indagar, se perguntar o porquê disso, quem somos, de onde viemos, o que é a vida, o que é a morte. Por esse motivo, a palavra escola, do grego ekolé, significa ócio, passar o tempo, ficar sem fazer algo, estar desocupado. Graças aos escravos que trabalhavam para os seus senhores, os abastados tinham oportunidade de indagar. Entretanto, se mergulharmos nos livros sagrados dos mortos, se formos até as terras negras, porque é essa a tradução da palavra Egito, terra negra, dado o seu solo quando escavado, tem essa coloração. Nós vamos perceber que as informações mais importantes, aquelas que construíam o indivíduo, estavam reservadas para os iniciados, para os sacerdotes. A palavra sacerdote para nós vem do latim sacer, sagrado, dote, dedicação. Sacerdote, quem se dedica às coisas sagradas. E para os egípcios, o conhecimento sempre foi sagrado. O conhecimento era a moeda mais preciosa, mais nobre que o próprio ouro. Conhecer, portanto, colocava o indivíduo no poder. Mais tarde, no século XVII, Francis Bacon cunharia a seguinte frase: saber é poder. Quem sabe, pode. Quem sabe, manda. Quem não sabe, obedece. O que é uma tragédia. Porque quem sabe deveria reerguer aqueles que ainda não se construíram. E o conhecimento, na maioria das vezes, até o presente momento, sempre foi utilizado para a dominação das massas. Mas no Antigo Egito, a educação era algo tão primordial que eles desenvolveram um método de registro das suas ideias. Os hieróglifos significa escrita sagrada. Sagrada por quê? Porque para os egípcios foi o deus Hermes quem nos ensinou. Daí a palavra hermenêutica, que significa interpretar. Se foi o Deus quem nos ensinou a gravar, a aprisionar sons em símbolos, nós não prestamos atenção nisso. As professoras de alfabetização que o digam. Que coisa extraordinária a humanidade inventou. Nós aprendemos a pronunciar sons vocálicos, as vogais inicialmente. Vejam os homens das cavernas. E com as vogais resultantes daquilo que as nossas pregas vocais conseguiam produzir, vibrar e veicular através do ar, nós fomos atribuindo significados. Só que nós aprendemos a produzir o mesmo som sempre quando desejávamos algum objeto ou alguma atitude. Todo mundo combinando o mesmo som, estabeleceu-se uma comunicação. O homem libertou-se pela primeira vez na história da humanidade. Precisa se empolgar desse tanto, mas eu não dou conta. Pela primeira vez na história da humanidade, nós conseguimos sair daqui.
e transmitir uma ideia por meio de som. E depois os fenícios e também os egípcios conseguiram encarcerar num símbolo. E hoje, toda vez que alguém diz A e lê a forma registrada desta vogal, deste som, todos sabemos o que queremos dizer, o que queremos produzir. E os egípcios, portanto, tinham esse aspecto como sagrado. Foi um Deus que os ensinou. Mas foi na Grécia que eles elevam essa condição ao grau máximo, inventando a filosofia. E a filosofia, naturalmente, entre os ricos, deu a possibilidade de um avanço espetacular na área do raciocínio, na área da dúvida, na área da crítica. Mas os gregos tiveram de abandonar um período muito longo dos mitos, que foram necessários, que foram estímulos para a nossa imaginação, para que as professoras de língua portuguesa nos dissessem mais tarde: introdução, desenvolvimento e conclusão, na produção dos nossos textos, para que os professores nos estimulassem a um vocabulário, a aprendermos a escrever a norma culta, a norma padrão, a norma popular, para que pudéssemos falar no coloquial sem grandes preocupações, mas que pudéssemos usar cada estilo no momento adequado. Mas os gregos, depois do período mitológico, quando os fenícios levaram para lá a escrita, houve um grande salto. Porque quando você tem de registrar uma ideia, você tem de pensar. Nós podemos dizer assim no coloquial: você vai ao congresso? Sim. Você almoçou também? Em Campinas, que é de onde eu venho, nós temos um ato curioso. Nós vemos assim: o que você está fazendo? A pessoa diz: andando, comendo, falando. Mas quando vamos escrever, o que você está fazendo? Andando, comendo, falando. Então a norma culta, ou simplesmente o parar para registrar, exige um exercício. E foram os gregos que nos permitiram isso. A escrita deu um salto extraordinário nesse nosso processo civilizatório. Entretanto, mais uma vez reafirmando, somente a aristocracia podia estudar, o povo não. E demoramos muitos séculos, e ainda hoje não alcançamos. Ainda hoje somente aqueles que têm oportunidades múltiplas conseguem alcançar grandes postos sociais. É um desafio muito grande, sobretudo para nós os espíritas, porque a gente gosta de nivelar por baixo. Ao fazer a caridade, por que a gente pensa em cesta básica e não pensa em Harvard? Ao fazer a faculdade, por que a gente pensa na roupa de frio, mas não pensa em pagar uma escola particular para o que não tem oportunidade? Quando pensamos em caridade, pensamos em levar as crianças para passar o Natal conosco, na nossa casa, em algum ambiente. Mas quem está pensando nas bases? Dê educação para a criatura, dê educação para o famélico, dê educação para o desesperado, porque ele vai chegar, vai. Lembro-me quando espíritos obsessores nas nossas reuniões mediúnicas nos rogaram: pelo amor de Deus, construam escolas, pelo amor de Deus, nos deem professores severos, porque eu vou reencarnar. Mas eu vou reencarnar com toda a minha tradição, com toda a minha preguiça, com toda a minha ira, com toda a minha raiva, com toda a minha decepção. E eu preciso de luzes nos caminhos. Deem-me professores que amem a educação e que saibam transformar um indivíduo endurecido num homem de verdade. Comovi-me às lágrimas. Como é que um espírito obsessor pede uma escola? É porque ele sabe que vai renascer na miséria. Ele sabe que nesse momento ele não encontrará as luzes no caminho, porque os homens estão muito preocupados com os seus filhos, com os seus negócios, com os seus problemas. Nós amamos na reunião mediúnica e chamamos os obsessores de meu irmão. Quando ele aparece como assaltante, a gente quer dizer assim: bandido bom é bandido morto. Não posso imaginar que um espírita repita isso. Não posso imaginar que aquele que segue um homem que morreu entre dois ladrões e assegurou a um deles que um dia estaria com ele no paraíso, traduzindo a lei de causa e efeito, não disse quando, seja adepto de bandido bom é bandido morto. Não posso imaginar que estejamos repetindo isso quando falamos em educação, compreendendo que o espírito é imortal
e que a pena de morte não vai resolver o problema da violência, porque o violento morto reencarnará e trará novamente a sua tradição beligerante. Allan Kardec, em todas as obras da codificação, exalta a educação como grande liberdade. O vocábulo educar, o verbo educar, vem do latim educare, significa guiar pelas mãos, retirar da sombra da ignorância para a luz do saber, para a luz do conhecimento. Quando Platão, na sua obra República, no capítulo 7, apresenta a alegoria da caverna, pincelada aqui e ali por alguns autores e representantes da ciência na arte de educar, Platão mostra porque a sua ideia era oferecer à humanidade um modelo de uma cidade perfeita, de uma sociedade adequada. E ele diz que a sociedade adequada é aquela que liberta os homens dos grilhões da ignorância, porque nós observamos as sombras do desejo, as sombras do consumo. Desejamos, queremos, reproduzimos atavismos do passado. Vejam, há 80 mil anos estávamos nas cavernas, quando os fenômenos da natureza que nós divinizávamos produziam uma árvore em chamas. Os homens que ainda viviam nas furnas ajoelhavam-se, cultuavam as forças da natureza e diziam: oh, na atualidade nós colocamos a caixinha recém-adquirida do iPhone sobre a mesa, tiramos aquele plástico que parece que não há sensação melhor, olhamos para o aparelho e dizemos: oh, divinizamos as coisas sem perceber. Parece que a religião é o consumo e que o templo são os shoppings. A religião é a religião do mercado. E nós não reparamos como do passado até o presente estamos presos, atados. E para Platão, a sociedade que consegue romper os grilhões pela educação é aquela que vai triunfar. Um país que não investe em educação não quer o progresso. Um país que não investe em saúde não quer o progresso. Não posso pensar em armar a sociedade quando milhões estão fora da escola. Eduque a sociedade, não será preciso pôr armas nas mãos de ninguém. Diga ao menino que ele tem a mesma chance de estudar no exterior como qualquer outro. Diga a alguém que mora na favela. Diga ao filho de um presidiário. Todos aqueles que trabalhamos com comunidades carentes nas mais diversas favelas do mundo, encontramos crianças que estão desesperançadas. Tio, meu pai está na cadeia. O que é que você vai fazer esse fim de semana, Juninho? Vou ver meu pai, tio. E onde é que ele está? Na cadeia, como de todo mundo. O seu fez o quê? Ah, o meu pai matou. E o seu? Meu só traficou. E o seu? Ah, bateu na minha mãe. E o seu? E nós aqui discutindo o amor, dizendo que o mundo de regeneração virá dos céus. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, disse Jesus. A espada é símbolo de luta. Só será possível transformar o mundo com luta. E a nossa luta é eterna. Não é a luta com armas. A mensagem de Jesus é simbólica. Eu não posso esperar que o amor desça dos céus e eu esteja com braços cruzados. O amor é um verbo. Verbo traduz ação. E nós espíritas sabemos que só por meio do trabalho, do esforço coletivo, solitário, mas sobretudo nas casas de espiritismo, onde quer que a gente entenda melhor a vida, só será possível implantar esse mundo de regeneração por meio do trabalho. Não, mas os Espíritos do Senhor virão. Nós estamos esperando. Nós temos de trabalhar, com todo respeito e carinho. Nós também somos os Espíritos do Senhor, talvez não amplamente desenvolvidos, mas está por nós mesmos. O esforço tem de ser nosso. No item 76 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: que definição se pode dar dos espíritos? A resposta: os espíritos são seres inteligentes da criação.
Meus irmãos, nós todos de algum modo somos educadores, profissionais ou não, porque todo pai e toda mãe são educadores também. Guiar a criança é um trabalho sem fim, mas tudo que é importante dá trabalho. Quem acha que vai ter filhos e não vai ter trabalho está equivocado. Você acha que vai falar com uma criança e ela vai entender? Você fala com uma criança de manhã, de tarde, de noite, de tarde, de manhã, a fim de que ela compreenda e aquilo faça sentido. Ora, a nossa natureza humana não nasce conosco, ela precisa ser estimulada. Você e eu não nascemos humanos. Os espíritos dizem que o nosso corpo precisa amadurecer para que o espírito se reflita. O nosso cérebro precisa ser estimulado para que o espírito através dele se manifeste. E se não for os estímulos da casa e dos processos educativos em sociedade, a nossa natureza humana não aparece. Em 1920, o reverendo Joseph Fink, em Midnapore, na Índia, foi levar o Evangelho. Ele era norte-americano, protestante. Resolveu levar Jesus aos indianos ou hindus. Aconteceu que ele fundou um orfanato. E enquanto acolhia crianças carentes, ficou sabendo de uma lenda de duas meninas que conviviam com lobos. Ele achou aquilo uma estultícia. Entretanto, eram várias as manifestações de pessoas que saíam dos bosques daquela região assustados, porque viram uma matilha e com ela duas crianças, que ele resolveu empreender excursão. Vejamos o que há de verdade nisso. E para sua surpresa, ele encontrou duas meninas. A primeira foi chamada de Amala e a segunda Kamala. A primeira tinha 1 ano e alguns meses. A segunda tinha cerca de 8 anos. Viviam com lobos, reproduziam seus sistemas, andavam de 4, não com os joelhos, mas as mãos espalmadas no solo, como se estivessem arqueadas. Andavam assim, não possuíam uma postura bípede, uivavam como os lobos, tinham os caninos levemente mais desenvolvidos do que os humanos, dada a necessidade de puxar a carne, não é? Levemente mais desenvolvidos. É óbvio que não tinham cauda nem pelos, mas se comportavam como os lobos. O reverendo as levou para o seu orfanato, no desejo de ressocializá-las. Que pena, jamais deveria ter feito isso, porque Amala e Kamala nunca conseguiram. Ele se esforçou para que elas se sentassem à mesa. Imagina, lançavam prato ao solo, para lá se dirigiam, comiam com a mão, tentando imitar as demais, mas sobretudo lambendo o solo. De madrugada, quando todas as outras meninas dormiam, elas acordavam para uivar, para chamar os seus irmãos que estavam nos bosques. A Kamala teria desenvolvido um vocabulário de 50 palavras e jamais conseguiu chorar como nós os humanos fazemos. A única lágrima que ela derramou foi quando Amala morreu, e ambas morreram de nefrite, uma infecção renal, começa pela uma infecção urinária, não é? E depois se espalha para os rins. Curiosamente, que quando elas estiveram na selva, não tinham nenhuma enfermidade. Ao viverem com seres humanos, logo adoeceram. A primeira morreu, a segunda curou-se, mas quando mais tarde, 8 anos depois, veio nova infecção, morreu também. Nunca foram ressocializadas. Ensina-nos a psicologia, ensina-nos a biologia, que até a nossa postura bípede precisa ser estimulada. Se os pais não nos seguram pelas mãos, nós vamos reproduzir o nosso instinto. E os espíritos esclarecem isso lindamente. Viva a doutrina dos imortais! Allan Kardec diz que há em nós duas naturezas: uma natureza animal, biológica, e uma natureza espiritual. Para que a natureza espiritual se manifeste, é preciso estimular a natureza animal com as condições sociais, humanas. Dizem também os espíritos que a vida em sociedade é um progresso. Claro, e nós somos seres sociais, muito importantes. O que me faz lembrar de Aristóteles, o filósofo.
O homem é um animal racional. E vejam que lindo que diz o pensador. Do mesmo modo que o médico cura os seres humanos, o político é o médico da cidade. E da mesma maneira, quando um corpo se desenvolve, uma parte se desenvolve mais do que a outra, o médico vai resolver para trazer harmonia. Toda vez em que uma parte da sociedade cresce, ou a cidade cresce mais do que a outra, o político deveria lá resolver. Nós estamos falando da essência. Aqui não há partido político. Quando falamos assim, tem espírita que treme. Espiritismo não pode falar de política, tem que ler Kardec. Esse evento é um evento político. Qualquer evento social é por isso mesmo político, na ideia de polis, de cidade, de pessoas que se reúnem para trocar uma determinada ideia. Então, como o político é o médico da cidade, todo aquele que deseja ser um político precisa se candidatar. Na Grécia Antiga, somente os que tinham alma pura, cândida, branca, tradutora da honestidade, da dignidade, poderia se candidatar para representar os demais nos ambientes coletivos. A essência da organização social, da polis, da política, do candidato, do representante é sublime. O problema é que ainda degeneramos, não sabemos nos comportar e costumamos jogar pedra nos outros até que viramos vidraça. Como será que nós reagiríamos se estivéssemos no poder e a corrupção batesse às nossas portas? Como é que nós resolveríamos o problema? Como é que nós pensaríamos educação? Porque no presente momento dá-nos a impressão de que a escola é responsável pela educação. É um debate longo. Nós poderíamos dizer que a escola seria responsável muito mais pela instrução, que a educação poderia vir de casa. Mas não acho mal que seja meio a meio, que a escola eduque também. Mas quem trabalha na educação sabe. Entrada do colégio. Lá está o coordenador, o diretor, observando, não é? E aí vem a criança linda, cabelinho penteado, uniforme impecável, mochila em ordem. Você sente até o boticário. Daqui a pouco aparece outro, todo desalinhado, cabelo espichado. Você sente o hálito a 2 quilômetros de distância. Você já sabe o que aconteceu. Ah, o pai chegou à véspera em casa, o filho estava acordado. Pai, me ajuda com a lição. O que é isso, Juninho? Pelo amor de Deus, você não fez ainda? Ô, Antônia, Mara, Augusta, Joana, você não educou o menino? Não, eu trabalhei 12 horas ontem. E a babá? Nós pensamos a babá, ele ficou com a vizinha. E ninguém fez a lição? Não. Senta aqui, Juninho. O que é isso? Juninho, abre o olho. Juninho, daqui esse caderno. Nossa, ali está muito bonito. Como é que você escreve? Deixa eu ver. Só hoje, menino. Vai dormir. A criança vai dormir, o pai está exausto, a mãe também. Acordam no dia seguinte atrasados. Juninho disse: eu tomou banho, menino. Pega o material, vamos, Augusto, Antonieta, vamos rápido. Vai tomar banho, não tempo de banho, não escova os dentes, menino. Não, come aqui primeiro, escova os dentes na escola. Vai, pega. E o uniforme? Pega o de ontem mesmo. Vamos, menino, vamos todo mundo para o carro. O menino chega assim na escola. Família moderna, não há uma crítica aqui, mas uma análise. Trabalhar é importante, mas algumas escolhas também. Adianta ter e não ser. O meu filho não vai bem na escola. Você tem rotina de estudo? Ele tem hora para dormir, ele tem hora para acordar. Quem faz a lição com ele? Você deixou na geladeira as funções, as tarefas? Mas como é que eu acompanho? Não sei. O filho é seu, quem pariu Mateus, que me pare. Tem que resolver, tem que falar com a família, tem que pedir ajuda, tem que trabalhar menos, tem que pagar preço. Porque se trabalhar muito e deixar a criança em casa, sobretudo com celular e internet, ela está no local mais perigoso do mundo, sozinha, acessando tudo o que ela quiser. Isso não é educação. Nós estamos deixando os nossos filhos e nos enganando falsamente, imaginando que temos uma consciência correta. Mas como é que eu faço o meu filho estudar? Você tem que mostrar para ele.
As psicopedagogas têm métodos formidáveis, mas eu não tenho dinheiro. Sempre há. Deixa a pizza, deixa o fim de semana, deixa de viajar no ano, deixa de viajar. Mas o meu filho não vai. Não tem dinheiro, não vai. Vamos priorizar a sua educação. Eu não tenho psicopedagoga todo dia. Vamos juntar 6 meses e vamos pagar uma consulta. Vamos procurar alguém que nos atenda de graça. Vamos pedir a um estudante, vamos pedir a um amigo. Alguém tem que me ensinar a ajudar o meu filho a estudar. Hora para começar, hora para terminar. Olha o que desvia a atenção do menino. Ele foi estudar no quarto. Não preparou a mochila, o material. Chegando lá, cadê a borracha? Aí tem que passar pela sala para a sessão da tarde. Nem se usa mais, né? Da série que ele gosta. Aí ele para, só um pouquinho. 30 minutos. Depois vem outro capítulo, e a borracha tirou toda a concentração dele. Se o menino está estudando, não tem que ter stream, não tem que ter internet, mas ele usa para pesquisar Barça. Lembra quando a gente comprava para pagar em 3 reencarnações? E não tinha Google, e era só o que era. Bem, é claro que hoje não é possível, não é? Que o menino consulte, que você faça acompanhamento, que observe o resultado, que sente com ele e que crie um modo. Um modo é suspendendo a internet, e aqui a gente vai entrar num outro debate. Mas você está propondo o que? Recompensa? O meu filho não é animal? Não, eu estou propondo consciência, filho. Ou a gente tem isso, ou tem aquilo. É chato, não é agradável, mas é chato agora. E ensinar a criança a ter amor pelo conhecimento. A palavra saber vem do latim sapere, sabor. Conhecer é saboroso. E é por isso que quando a gente chega na casa da avó, 20 anos depois, e ela faz o mesmo doce que fazia na infância, a gente diz assim: vovó, faltou açúcar. Ela diz: não faltou não, a receita é a mesma. Faltou, vovó, o doce está diferente. E como ela é uma mulher culta, ela dirá: não está diferente não, você que perdeu 30% das papilas gustativas. Na vida, tem gente que não perde não, viu? É impressionante. Na vida adulta, quando somos crianças, é preciso alimentação. E as papilas, elas vão ressaltar todos os sabores para estimular. Na vida adulta, perdemos 30%. Então a nossa proposta é: aprender tem de ser prazeroso. Mas como é que eu faço isso? Tem que aprender junto com a criança. Se ela não encontra os pais lendo, ela não tem estímulo. Se ela encontra o pai violento, ela vai reproduzir violência. Mas o que adianta então? Isso é um problema insolúvel. Agora, pode ser um problema insolúvel de momento. O filme não acabou ainda. Mania que os pessimistas têm de dizer: não há jeito, calma, o filme não acabou, está apenas na metade. Nós estamos recebendo as novas gerações para as quais as explicações ou as respostas que nós recebemos: menino, não. Por quê? Por que não? Isso nos bastava para essa geração. Eles não aceitam o porquê não. Mas é uma nova geração que precisa dos estímulos certos para alcançar objetivos nobres. O verbo aprender, para mim, é um dos mais lindos da língua portuguesa. O prefixo a normalmente significa sem, acéfalo, sem cérebro, aluno, sem luz, já que lumen significa luz, é o indivíduo que não tem a luz do conhecimento. Mas nesse caso, o prefixo a de aprender também significa movimento para. Aprender, o movimento que faço para aprender algo comigo. Para aprender algo comigo. E vamos precisar dos pais. Os pais precisam mostrar o caráter para os filhos. Lembra quando a professora pedia um texto de 200 caracteres? Caractere, ou 500, ou 1000. Caractere significa marca. Daí é que vem a palavra caráter. Quais são as marcas que você carrega na alma? Nós carregamos as digitais dos nossos pais na alma, as digitais dos nossos professores. Professor, a tradução dessa palavra é horrorosa, a função é sublime.
A origem dessa palavra, professor, significa falador. Mas em verdade é alguém que fala com objetividade. Vem da mesma raiz de profeta. A diferença é que o profeta fala do futuro. O professor fala para aqueles que serão o futuro. Então, entender o processo da educação como algo necessário na sociedade, desenvolver métodos, técnicas e críticas, as escolas do mundo inteiro estão repensando os seus métodos educativos, no Brasil também, porque nós não sabemos propriamente qual é. Nós já experimentamos vários, e aí vem as críticas. Não adianta você colocar o seu filho numa escola diferente, que vai valorizar, tem uma aula espetacular, e o menino, quando vai estudar matemática, ele estuda na árvore, estudo é lindo, mas o vestibular, o Enem, tem outro sentido. As coisas estão mudando? Estão, mas eu não preciso que o meu filho faça o Enem. Nós temos recursos materiais, ele não precisa concorrer com ninguém, mas ele precisa se desenvolver, inclusive para lidar com a fortuna que você vai deixar. Então as escolas do mundo inteiro estão repensando, porque a gente já passou imaginando que se colocássemos tecnologia, então houve as escolas com tablets, não mudou o panorama. Houve as escolas que introduziram o celular em sala de aula, não mudou o panorama. A escola que fez o ensino à distância, a gente viu o horror do Zoom, é uma exceção. Mas as crianças não viam a hora de poder ir para a escola, encontrar-se com um amigo, ouvir o professor. Nada substituirá o professor. Nada substituirá alguém que conte uma boa história, que explique corretamente. Agora é preciso que esse professor tenha estrela nos olhos. Eu não estou falando de vocação, que eles acabam com a gente com razão, porque o professor precisa ser bem remunerado. Mas além disso, aquele que sente que a sua tarefa é algo que represente um chamado, que detém estrelas nos olhos, eu penso que muitos espíritos superiores renasceram como professores, para enfrentar esses dias difíceis, para deixar um legado à humanidade, para falar dos processos educativos, para conquistas trabalhistas. Mas nós temos de entender que o filme não acabou. As coisas que plantamos, às vezes colhemos em 2, 3, 4 reencarnações. A sua luta, a minha luta, a nossa luta não será em glória. E aqueles que não tiveram boas escolas desta vida, como é que a gente aprende? Nós aprendemos que reencarnamos em sistema de rodízio. Não tem vaga para todos. Uma parte vem na classe A, depois outra vem na B, na C, na D. A gente troca de papéis. É horrível nesse momento, não vai ser sempre assim. Porque quando soubermos sanear mais o planeta, distribuirmos de maneira igualitária as riquezas, valorizarmos todas as criaturas humanas, nós estamos construindo. Não será preciso adotar o sistema de rodízio. Todos teremos mais ou menos as mesmas oportunidades juntos. Nós temos mais ou menos as mesmas oportunidades, mas dependemos das vagas na reencarnação. E nesse período em que estamos, no momento de transição, haverá um grande vestibular para saber quem vai reencarnar na Terra. Como é que ensinou Jesus? Os mansos herdarão a Terra. Os mansos significam os malvados, os beligerantes, os fazedores de guerra. Não estão mais tendo permissão para reencarnar neste planeta. Vão reencarnar em outros orbes. E é assim que os mansos hão de sanear o planeta. Quando os bons forem em maior quantidade que os maus, nós executaremos o que Kardec apresentou no livro Obras Póstumas: a aristocracia intelecto-moral. É assim que o mundo vai melhorar. Quando os maus pararem de reencarnar, quando os bons assumirmos o nosso papel, quando executarmos tudo aquilo que aprendemos, transformarmos o planeta, investirmos em educação e em espiritualidade. Porque nós também vimos sociedades que resolveram os problemas econômicos, mas moralmente estão perturbadas. Elas não têm mais problema com a fome, todos têm transporte coletivo extraordinário, têm acesso à saúde, têm acesso à educação, todos. Mas os índices de suicídio são imensos, de depressão aumentam. Então a felicidade não está propriamente no ter, não está no conforto, não está no intelecto. A felicidade está onde, ensinou Epicuro? Na sabedoria.
Epicuro foi um filósofo notável da antiguidade, que, desejando encontrar a felicidade, imaginou que ela estivesse no prazer. Então ele experimentou tudo o que era possível: os prazeres lascivos, sensuais, os prazeres da preguiça, do sono, os prazeres da alimentação, e descobriu que a felicidade não está no prazer. Porque quando saciamos o prazer, ele nos dá uma sensação oposta de repulso àquilo que antes desejávamos. E se ao saciarmos o prazer não ficamos felizes, pelo contrário, infelizes, a felicidade não está no prazer. E podemos usar um exemplo. Parece que hoje é sábado, dia de feijoada. E nós imaginemos que terminemos aqui o congresso por volta de 3 da tarde. Estaremos com a fome do lobo, famélicos. E vamos ao restaurante e tomamos o conteúdo de um prato de feijoada saborosa. E porque estamos felizes, tomamos o segundo conteúdo. E porque a felicidade ainda graça em nós, tomamos o terceiro conteúdo. E porque ainda há espaço, nós somos corajosos, o conteúdo do quarto prato. Ao finalizar, nós dizemos assim: pelo amor de Deus, tira isso. Eu não aguento mais, eu não posso com o cheiro. A felicidade então não está nos prazeres. A felicidade está na sabedoria que vai fazer a gente parar no primeiro prato. Tem que parar com vontade de querer mais e buscar outros prazeres. O equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto o nosso desespero, mas são tantas as nossas lutas. Foi uma infância que não tinha nada, porque a vida, eu vou dizer, quando você é pequeno, você não pode nada, você morre de vontade. Quando cresce, pode tudo, o corpo não deixa. Mas meu Deus, como pode? Agora que você tem condições de comer aquela torta de limão, agora que você pode se empanzinar de feijoada, agora que você pode aquela picanha, agora que você pode alcatra, não pode, porque tem colesterol, porque tem diabetes, porque tem Jesus. Mas se você tem educação, você pode um pouquinho de cada. Mas é tão difícil encontrarmos isso. Logo, a educação, por isso que estamos nesse mundo, vejam, são tantos desafios, são tantos estímulos, é assim que nos desenvolvemos. Ora, não é na facilidade, como ensinou o espírito de Emmanuel a Chico Xavier. Vocês sabem que o pai do Chico Xavier vendia bilhetes de loteria, e o Chico constantemente jogava na loteria. Eu também jogo. Isso ganhou na loteria para construir o Colégio Allan Kardec, a nossa obra social em Campinas, não é? Já temos o terreno, com a graça de Deus, 5.000 metros de terreno, aguardando, acho que a próxima encarnação para começar a construção. Foram 25 anos para comprar, agora sabe Deus quanto tempo, não é? Bem, e um dia aparece o espírito de Emmanuel e ele pergunta: Chico, o que é isso? Ele diz: eu joguei na loteria, mas você não vai ganhar. Ele diz: como eu não vou ganhar? Não está no seu programa. O Chico respondeu: mas a lei de probabilidade. Mas você não vai ganhar. Mas eu vou tentar, livre-arbítrio. Mas fique sabendo, Chico, sorte grande mesmo é o trabalho. Os espíritos nobres não pedem facilidades. Os espíritos nobres estão à disposição para o serviço. O que será? Muita gente querendo ir embora da terra, né? Não vejo a hora de partir para não reencarnar nunca mais. Esse mundo de sofrimento. O que será que o espírito de Emmanuel viu que o fez reencarnar? O que será que Joana de Ângeles viu que também vai reencarnar? O que será que Bezerra de Menezes viu quando pediu à Mãe Santíssima que não lhe permitisse se afastar do planeta Terra? É que eles têm acesso, não é? Na presciência, a teoria que Kardec constrói na Gênese. Se há um viajante que tem que percorrer uma estrada, ele não sabe o seu destino, o que vai acontecer, mas se ele sobe no alto de uma colina e enxerga a estrada como um todo, ele sabe dizer que ali é uma obstrução, que existem bandidos, que a hospedaria não está em funcionamento, e se ele descer e encontrar alguém que igualmente faça o percurso, ele dirá o que viu. Para o que subiu na montanha, presente; para aquele que nada sabe, futuro. Esses espíritos estão enxergando de cima. O que é que eles estão vendo para o Brasil? Que acesso a programações maiores eles têm para o Brasil? Nenhum espírito amigo até hoje se comunica para dizer: parem de trabalhar.
Todos eles nos querem matar e nos estimulam. Trabalhemos, 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 trabalhemos. A obra não está pronta. Os trabalhadores da última hora da parábola são aqueles que valorizam o tempo. Não é a quantidade de horas, é a qualidade. Por isso o Senhor da vinha pagou salário igual para todo mundo. Os que foram contratados à última hora, que trabalharam uma hora só, devem ter produzido tanto quanto aqueles que ficaram o dia inteiro. Se a qualidade é a mesma, salário igual, então, meus irmãos, para educarmos o espírito imortal na sociedade da comunicação, na sociedade da tecnologia, na sociedade da inteligência artificial, imagine que a Alexa vai saber imitar as vozes das pessoas mortas. Imagine que extraordinário o computador Watson, desenvolvido pela IBM, é uma inteligência artificial. Ele foi alimentado com as teses de medicina na área do câncer de todas as universidades do mundo, universidades de ponta. E aí você apresenta os sintomas do paciente. O computador vai fazer a leitura de tudo que foi escrito com aqueles sintomas, vai identificar a doença, vai sugerir tratamento e vai dizer, de acordo com o tipo de sangue do paciente que ele foi informado, quais os tratamentos dão reação ou não e qual é o mais adequado. É tão extraordinário, mas é que a evolução vem de lá para cá. Nós não podemos esquecer que a dona Ivone do Amaral Pereira, a sublime médium fluminense, no seu livro Memórias de um Suicida, narrou coisas extraordinárias. O Camilo Castelo Branco, personagem principal, escritor, quando chegou no Hospital Esperança, depois de ter sido socorrido, disse que recebeu álbuns luminosos para anotação. Se não for o tablet, 100 anos antes. E o livro demonstra uma série de tecnologia que estão nas nossas mãos. André Luiz narra que quando ia para as regiões sofredoras, os amigos espirituais levavam pequenos instrumentos, pequenos objetos de comunicação. Vem de lá para cá. Não, meus irmãos, os espíritos amigos não estão adormecidos. Nós não estamos abandonados. A sociedade não está perdida, é um momento de confusão, o que é muito natural. Vamos observar os grandes líderes da humanidade. Quando Jesus veio ao planeta, Jerusalém era um caos. Roma dominava. E vamos fazer uma análise crítica. Não fosse o Império Romano, o cristianismo estava morto. Nem mesmo Paulo conseguiria levar. O cristianismo precisou de um império para irradiá-lo por toda parte. É claro que não soubemos fazer direito. Quando no século VI o cristianismo começa a chegar à Europa, e ao norte da Europa, por exemplo, ele foi apresentado ao fio da espada. Quer ficar vivo? Seja cristão. Eu não quero, morra. E muitos morreram. Que pensaram na Inquisição. Mas o cristianismo deve à Igreja dos Imperadores a sua irradiação. E onde é que estão esses homens e mulheres que não agiram bem com a mensagem do Evangelho? Tudo de volta como espíritas. Tem que corrigir. E para corrigir é difícil. Onde é que nós estávamos? Ou fomos católicos ou fomos protestantes. E aí lembramos que foi Martinho Lutero, pela primeira vez, que estabeleceu a separação de crianças e adultos no processo da educação. Foi ele pela primeira vez que usou a Bíblia para educar as crianças. Foi ele que entendeu que se ele quisesse prosperar como uma teologia, precisava educar os seus adeptos. E os espíritas que estamos na classe média e média alta, mais especialmente, os espíritas que alcançamos as universidades mais facilmente, o que está acontecendo com os nossos filhos? Por que é que as casas espíritas, já que estamos falando de educação nesse mundo atual, em que os nossos filhos têm todas as facilidades, têm acesso a todas as informações, por que é que eles não estão indo aos centros espíritas? Eu vou dizer por quê. Porque são feios, porque são desorganizados, porque não tem expositores que chamem as atenções, porque ele chega, tem a luzinha verde, então todo mundo quer em torno de uma mesa.
E ele viu aquilo desde criança, ele tinha medo e nunca explicaram para ele. E a mãe forçou ele na evangelização, vai. Quando ele fez 15 anos, Deus me livre, não quero aquele lugar. Toda vez que ele pensa, ele lembra que ele tinha que levantar domingo de manhã e que a mãe obrigava, e era uma briga sem fim na família. E alguém disse, força o seu filho para ir. E agora a ideia que ele tem de centro espírita é ranço. Será que nós não devemos investir em arquitetura? Não, nós temos que alimentar os pobres. Também. Mas será que nós somos suficientemente instruídos, inteligentes, para pensar em casas espíritas mais atrativas, para conversarmos com os jovens, quais são os seus ranços, quais são os seus medos, que casa ele gostaria de ter? Será que não podemos nos organizar e preparar bem os expositores? Por que há professores brilhando na universidade e não há expositores traduzindo a luz para aqueles que querem nas casas espíritas? Um expositor bem preparado, bem capacitado. Mas a gente acha que tem que alimentar os pobres. Também tem. Mas não, o centro espírita não vai acabar, não vai. Deus não vai deixar, vai. Deus deixou Jesus ser assassinado. O mundo espiritual deixou o cristianismo ser perseguido 300 anos. 300 anos, eu não disse 30 dias, nem 300 horas. 300 anos de perseguições crudelíssimas. A perna de um cristão amarrada no cavalo, a perna esquerda em outro animal da mesma espécie, e os equinos eram colocados para trotar em direções opostas. Não só leões nas arenas, ursos terríveis. O urso primeiro brinca com a vítima, quando ele cansa ele crava as unhas no peito e dilacera. 300 anos, 1000 anos de idade das trevas, conquanto seja questionado e a história não chame assim, mas 1000 anos em que a Inquisição reinou. Hoje os médiuns somos chamados de esquizofrênicos, graças a Deus, porque antes éramos queimados. E o mundo espiritual deixou isso tudo. Se não cuidarmos das nossas casas, se não educarmos o ser imortal segundo o Espiritismo, de modo atrativo, se as casas espíritas não se reunirem e dialogarem com a modernidade de verdade, porque o jovem que entra hoje na universidade, o mundo é um. Hoje, quando ele sair daqui 4 anos, o mundo é outro. O mundo mudou e o movimento espírita não percebeu. O mundo mudou e nós estamos falando de espiritismo como falávamos há 30 anos. O público mudou. Há 25 anos, quando fundamos o Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, chegavam analfabetos. Hoje chegam os doutores, hoje chegam os universitários. Hoje chega a pessoa que não estudou direito, mas ela sabe ler. Todos são bem-vindos, mas eu estou dizendo que o público mudou. O acesso à informação, a pessoa já vem sabendo que é o Livro dos Espíritos, tem uma noção de Allan Kardec, eu vim com aquilo tudo misturado, não tem problema. Mas mudou. Eu não estou propondo nenhuma revolução, estou propondo diálogo, nós temos de conversar. Que espiritismo deixaremos na Terra? E o pior, tenho repetido isso em muita parte, que espiritismo encontraremos quando reencarnarmos? Vocês sabem que Pitágoras fez um cálculo, não é? Pitágoras era reencarnacionista. E a professora Terezinha Oliveira, dama do espiritismo em Campinas, chegou à mesma conclusão sem jamais ter lido Pitágoras. Há uma média de reencarnação, uma média. Reencarnamos em média de 200 em 200 anos. Uma média. Aqueles que reencarnam daí 2 anos, outros daí 700 anos, outros daí 30 anos, mas uma média de 200 em 200 anos. Eu imagino que daqui a 200 anos Atibaia terá metrô, Campinas também. Mas que espiritismo você e eu encontraremos? Que geração o conhecimento crescendo vertiginosamente? Inteligência artificial daqui a 200 anos, internet daqui a 200 anos, metaverso daqui a 200 anos. Que centro espírita encontraremos? Que sociedade será essa se não começarmos agora? E temos de parar com essa coisa de competirmos uns com os outros e darmos as mãos, de compreender que se a sua casa espírita se desenvolveu naquela área, me ensina. Se aquela outra se desenvolveu, você pode me ajudar? Nós não somos rivais, não é comércio. Nós não estamos
desejando vencer este ou aquele. Nós queremos crescer juntos. Foi o tempo que as pessoas chegavam e batiam na porta do centro espírita e entravam. Por que a gente não está indo atrás? Que propaganda você está fazendo do seu centro? Você colocou no jornal, Espiritismo no jornal. Caio Barchuta fez, a Revista Internacional do Espiritismo, o jornal Clarim, entregava de porta em porta. Você colocou o Espiritismo na televisão? Por que não? Você fez outdoor? Que é isso? Outdoor para quê? Para atrair gente? Ide e pregai. Ide e pregai. Levai o Evangelho a toda criatura. Onde é que Jesus estava? No templo de Jerusalém, no fervo, no pátio dos gentios, onde ia todo mundo. Ele fez que se tivesse outdoor, ele mandava fazer. Se tivesse megafone, ele andava com um. Porque ele ia onde o povo estava. Agora nós queremos um centro espírita ou um clubinho dos espíritas? Desculpem, eu sei que é forte. Eu quero imaginar, dá muito trabalho. Tudo que é importante dá trabalho. Você quer um centro só para você e os seus? Não, mas a gente tem que crescer. Deixa como é que está. Lembra que o plano espiritual confiou em você. Que casa espírita você apresentará do lado de lá. Que possibilidades você está enxergando entre os seus trabalhadores, que pode abrir campo. Você não é um Paulo de Tarso, mas de repente ele está lá. E basta que alguém se destaque para apanhar feito cachorro sem dono. Eu ouvi recentemente na internet um professor importante, pena que não registrei o nome, mas vocês encontrarão com facilidade. Ele estava num jantar e coincidentemente estavam 3 juízes do Prêmio Nobel com ele. E ele então pergunta: por que aqui no Brasil nós não temos um Prêmio Nobel? Citou vários países nossos vizinhos que já têm. E ele perguntou: por que os brasileiros não têm? Os 3 juízes responderam: por quê? Porque os brasileiros destroem os seus heróis. Os brasileiros não conseguem compreender e vibrar pela vitória dos outros. Os brasileiros competem entre si. E nas casas espíritas, sempre que surge alguém com potencialidade, com recurso, a gente diz: vaidoso, vaidosa, vai se perder. Deixa a pessoa se perder. O trabalho é dela. Adverte aquilo que for justo e bom e segue com o companheiro. Conversemos nós o que queremos do nosso centro. Qual é a possibilidade de crescimento? Não tem possibilidade de crescimento? Perdoe, meus irmãos, mas aqui quem está pensando em fundar um centro espírita? Precisa. Desculpe, precisa. Porque parece que os centros espíritas nascem das brigas que temos internamente. E como estamos evoluindo e parando de brigar, não está nascendo o centro espírita. E aí, quando você e eu reencarnarmos, que centro encontraremos? Será que a sua casa não pode ter um projeto de expansão? Você pegou o mapa da sua cidade. Você já viu que na favela quase não tem centro espírita, mas está cheio de igreja evangélica? Por quê? Porque eles foram educados. Eles ocuparam um lugar que nós deixamos vazios. Eles têm o mérito daquilo. Porque os espíritas da classe média ficamos quietinhos no nosso clubinho. Você pegou o mapa, você viu onde não tem? Você reuniu companheiros, preparou, não é você que vai. Prepara uma equipe, funda o centro. Dá apoio para eles, ensina a abrir um bazar, ensina a vender coxinha, ensina a cada um pagar um pouquinho do seu bolso. E quando a instituição estiver com independência econômica, você dá independência, não é uma federação, não precisa ficar ligado ao seu centro. Porque que espírito imortal nós, os espíritas, na sociedade atual, estamos querendo educar, se os nossos centros espíritas não se multiplicam? Onde é que essa criança vai aprender religião? Onde é que ela vai aprender espiritualidade? Então são muitos os desafios. Como professor de filosofia, eu não trouxe nenhuma resposta, mas muitas perguntas. Porque para a filosofia, mais importante que as respostas são as perguntas. Porque são elas que nos fazem avançar. Eu quero pedir perdão se a minha empolgação magoou, machucou alguém. Mas eu quero dizer, meus irmãos, nós precisamos avançar com o Espiritismo. Nós precisamos, é uma joia que nos foi oferecida. Além de avançar, manter as nossas casas, mas a gente não dá conta, precisa ter um planejamento. E é assim, não se iluda. Você vai preparar um expositor, você prepara, você ensinou a criatura a fazer técnica de resumo. Você explicou como é que prepara uma aula, você ensaiou, corrigiu, ele ficou magoado porque você corrigiu, se dá licença, eu tenho que corrigir.
porque você merece que eu corrija. Se você não merecesse, se eu não visse luz no teu caminho, eu investiria em outro. Então engole o seu orgulho, é investimento. Isso. E a criatura começa a ficar lindamente, ela explica o espiritismo direitinho, casa e vai embora. Casa e a esposa não deixa voltar mais. Ou então surge uma oportunidade de emprego e vai embora. E aí o que é que você faz? Começa tudo outra vez, sem desanimar jamais. Porque se o dia de você retornar para a vida do infinito, e se a sua casa espírita não prosperou, você tem uma folha de serviço, diz: olha, Senhor, eu fiz a minha parte. O Senhor é que parece que não cumpriu com a sua, mas o plano espiritual cumpre. Estão faltando mãos de trabalho. Então que o processo educativo passe por nós, como seres imortais, mas também pela espiritualidade. Que as nossas casas possam ser centros de formação, que os nossos centros de espiritismo possam levar essa luz da imortalidade. Porque de que adianta você formar um juiz, você formar um médico, você formar um advogado, mas ele não sabe se conduzir? E onde é que ele vai aprender isso de maneira digna? Nas casas de espiritismo. Viva a casa espírita como processo educativo do ser imortal. E que nós, os espíritas, hoje aqui presentes nesse congresso de luz, possamos fazer a pergunta que o apóstolo Paulo fez: Senhor, o que queres que eu faça? Eu não sei, me capacite, me instrua, me conduza. E é por isso que nesta hora sagrada e bendita eu quero evocar o poeta dos escravos, e com ele repetir: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, cheio de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que a produz. Vai deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija de gorna, o malho pelas fanhas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores transformando a pedra em flores em carradas de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas últimas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador, é Céline com sua arte ao sabre de Bonaparte, o grande conquistador, é Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz, é a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito. Marchai para o infinito.